Boa tarde e feliz sábado! Bem-vindos à Classe VIP! Você estava procurando um lugar para estudar a Bíblia. Você encontrou. Você encontrou aqui a Classe VIP para estudar a palavra. Aqui nós estudamos a Bíblia e você cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe você ricamente. Você estava procurando um canal e o canal é esse. O Tempo e a História com o professor Vicente. Por favor, já peço a sua ajuda, que você nos ajude através do seu like. O YouTube entende que o material é positivo quando você dá o like. E então o algoritmo acaba replicando, aumentando e repassando este material para outras pessoas. Por favor, compartilhe. Por favor, inscreva-se no canal. Por favor, querido, por favor, querida, coloque aí o seu comentário, coloque o que você acha, coloque o seu comentário e não se esqueça, ore por este ministério. Bem, estamos aqui mais uma vez na classe VIP, estudando lições de fé no livro de Josué. É isso mesmo, lições de fé no livro de Josué. Estamos já caminhando para o término da temporada, estamos no nosso 12º encontro. Bem, e desta vez nós estamos aqui para estudar Deus é fiel. Você sabe, Deus é fiel. Nós podemos ter infidelidades, nós podemos ter variações, mas Deus não muda. Deus é fiel e essa é a nossa garantia. Essa é a nossa garantia de que tudo vai estar bem, porque Deus é fiel. Bem, querido, bem querida, para começarmos então o nosso estudo de hoje, é necessário que a gente então peça a bênção de Deus, a inspiração por meio do Espírito Santo. Eterno Deus, nosso Pai, pedimos que o Espírito Santo guie esse estudo, não por nossos méritos, não devido às nossas perfeições, porque somos imperfeitos, mas pela graça que há em Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Abra então aí agora, querido, abra então agora, querida, a sua Bíblia, pegue aí a sua palavra, abra a sua Bíblia, para que então nós possamos estudar. E o verso para memorizar de hoje, o verso central, o verso de ouro desta semana, está em Josué capítulo 21, versículo 45. E na minha versão diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus! Veja, querido, veja, querida, que as palavras de Deus não falham. As palavras de Deus se cumprem. As palavras de Deus são para que possamos confiar. O estudo dessa semana vai tratar de discurso. Bem, quando nós estamos em momentos difíceis, a gente, ouvindo determinados discursos, a gente pode se levantar. Então, lembro-me então dos discursos do Kennedy na década de 60, também dos presidentes brasileiros da década pós-80, pós o regime militar. E aí, queridos, os discursos são marcantes e deixam então as pessoas com vontade de prosseguir o caminho. Josué também fez discursos, e nós vamos estar estudando o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Josué, onde podemos perceber, queridos, que Josué trouxe então a retrospectiva, tudo aquilo que havia acontecido com o povo de Deus, e mais, ele abriu os horizontes para que eles entendessem o caminho do sucesso. Então, querido, a vida é assim, temos que estar de vez em quando repaginando as retrospectivas e nos preparando para o sucesso. Bem, vamos então dar a nossa sequência. A partir de domingo, tudo se cumpriu. Que maravilha! Josué capítulo 21, 43 a 45. Bem, como o título já define, o título geral já define e resume muito bem, Deus é fiel. Então, Deus foi fiel tanto na entrega de Canaã, quanto será fiel, quanto está sendo fiel na entrega da herança da vida eterna. Precisamos perceber que aquilo que Deus prometeu, por meio da sua palavra, ele cumpriu. Nada ficou para trás. Tudo que Deus havia então profetizado, tudo que Deus havia então dito pelos seus profetas, cumpriu-se.
E Josué chamou a atenção desse fato. Também, queridos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E que isso não é dom de nenhum de nós, para que a gente não se glorie, mas é dom de Deus. Deus também fez um plano da redenção. Deus fez o plano da salvação, incluiu eu e você. E tudo tem que se cumprir, queridos. Tudo precisa se cumprir em nossa vida. A partir de segunda-feira fala sobre sinal de preocupação. Bem, querido, bem, querida, Josué capítulo 23, de 1 a 5, aí nos mostra que Josué já é certificado de tudo aquilo que tinha feito e consciente do seu momento, da sua idade, de tudo aquilo que estava ao seu redor, ele agora então procura conduzir as pessoas, procura conduzir então os seus liderados para que eles entendessem a obra que foi feita no meio deles. Não houve outro Deus, não houve ação humana de poderosos homens inteligentes, não. Houve então uma ação poderosa do Espírito Santo. O Senhor deu a Israel as vitórias contra os inimigos. E Josué queria que isso ficasse claro, muito claro, para que eles não se gloriassem, para que eles não caíssem na fé. Bem, queridos, Deus, Jesus, esteve à frente e venceu as batalhas com Josué e o povo de Israel na posse, na conquista de Canaã. E ele também, querido, ele faz o mesmo conosco na posse da vida eterna. Precisamos ter essa certeza de que Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Vamos então para a parte de terça-feira. A parte de terça-feira, limites claros. Josué capítulo 23, 6 a 8, 12 e 13. E então, queridos, aqui nós vamos ver algo interessante. Deus sempre pediu que o povo tivesse cuidado de não se misturar com os seus vizinhos, que eram idólatras, praticavam coisas horríveis. E então Deus não queria que eles se misturassem para que eles não perdessem de vista aquilo que é certo, que eles não perdessem de vista o caminho, para que eles não perdessem de vista, queridos, que precisavam estar em comunhão com Deus. E aí, queridos, muitas vezes nós pensamos que o problema seria as armas que os inimigos tinham. Não, Deus não estava preocupado com isso. Sabe, queridos, nós podemos entender que força militar é bem diferente de ideologias e valores. Deus, a preocupação de Deus na cabeça ali de Josué, a preocupação de Josué dada por Deus, era que o povo não perdesse os seus valores, não fosse arrastado pelas ideologias que iriam levá-los à apostasia, que iria tirá-los do caminho da espiritualidade certa, do monoteísmo, e levá-los para caminhos tortuosos. Então essa era a preocupação, queridos. Josué queria infundir na mente deles de que esse era o Deus verdadeiro, esse era o caminho verdadeiro, e que as suas gerações não podiam esquecer disso, que isso precisava ser contado para que Deus fosse glorificado, e que eles não fossem para o caminho da apostasia. Porque, queridos, a vizinhança, a mistura, o sincretismo, acaba então tirando a definição daquilo que é valor, daquilo que é verdadeiro. A ideologia acaba arrastando e as pessoas ficam sem identidade. E era isso que Deus tinha a preocupação na vida ali de Josué, para que o povo continuasse, para que o povo fosse então perseverante, tivesse limites claros. Bem, queridos, a parte de quarta-feira fala sobre a ira do Senhor. Quando vemos um título assim, Josué capítulo 23, verso 15 e 16, nós ficamos pensando, poxa, a ira de Deus. Muita gente até se assusta quando se fala da ira de Deus, quando se fala do juízo de Deus. Mas olha, queridos, a ira de Deus, longe de estar comparada com a raiva humana, de forma nenhuma. A ira de Deus não tem nada a ver com a raiva humana. Mas a ira de Deus é a sua atitude de justiça contra, então, queridos, o mal, a fim de que aqueles que estão sofrendo não continuem sofrendo para sempre, não continuem sofrendo até o fim, para que ele possa, então, dar sentença àqueles que realmente estão fazendo mal e, sobretudo, aliviar o sofrimento dos inocentes. Então precisamos compreender, queridos, que a ira de Deus que Josué fala aqui se refere a isso. Se refere quando Deus, então, tem que usar dessa sua atitude para avançar e para não permitir que as pessoas vão tão longe da sua presença. Bem, querido, bem, querida, a parte de quinta-feira nos chama a atenção sobre apegue-se a Deus.
E aqui nós temos Josué capítulo 23, versículo 11, e também Deuteronômio capítulo 6, verso 5, falando sobre amar a Deus. Mas é interessante que esses versos falam com amar a Deus como um mandamento. E você conhece o mandamento do amor: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, amar a Deus é um mandamento, é uma ordenança, é uma lei. Mas, queridos, pode-se então amar por meio de ordenança, por meio de força? Precisamos entender isso, queridos. Precisamos entender que o amor produz amor. Deus fala por meio de Jeremias: com amor eterno te atraí. Então veja, queridos, Deus nos atrai. O apóstolo Paulo, ele fala no Novo Testamento o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. Na realidade, Deus atrai com seu amor. Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo João. E por ele nos amar primeiro, a sua atração transforma em nossa vida de tal forma que nós o amamos. Nós sabemos que tem um mandamento do amor, mas nós somos atraídos para amar porque ele nos amou primeiro, porque ele nos envolve com seu amor, de tal forma, querido, de tal forma, querida, que nós nos apegamos a Deus e fazemos com que Deus seja glorificado na nossa vida quando entendemos e recebemos o seu amor. Tá, querido, tá, querida? Você entendeu a lição desta semana? Você entendeu que Deus é fiel? A despeito de eu e você termos defeito, termos falha, Deus continua sendo fiel. Se é o seu desejo também acompanhar esse amor e ser envolvido com a fidelidade e com o amor de Deus, diga amém, eu aceito. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus conduza a sua vida. Que Deus faça de você um vencedor. Ore comigo. Eterno e bondoso Deus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, essa jovem. Abençoe, querido, esse senhor, essa senhora. E que o Senhor seja mais que vencedor em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom resto de sábado e uma feliz semana.